faz hoje 8 dias, tivemos cá a Vanessa Ribeiro Rodrigues, que é é autora da exposição As Guardiãs das Sementes. Quem não viu a apresentação pode ver ainda na página do Facebook do Miraforum. Pronto, foi uma sessão muito estimulante, não é? Porque nos deu a conhecer uma realidade que não sabemos, não é? E trouxe muitos testemunhos vividos. E, e hoje temos a Maria e o Alexandre da leitora, e para a semana temos o Rodrigo Barbosa Camacho e a Sara Rodrigues, que estão ali. Essas três exposições estão ligadas num projeto maior que é o da REPAC, que é a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, e que lançou uma candidatura de um projeto, nós concorremos com outras estruturas, ficamos e, portanto, estamos a desenvolver um subprojeto que é o ciclo que é Chão, Terra e Pessoas. E, portanto, se na semana passada nós estivemos nas Ilhas Uroque, do arquipélago de Bijagós, Guiné-Bissau, a falar das sementes, das mulheres que preservam as sementes e como é que elas o fazem e a importância que isso tem. Hoje vamos ter a Recoletora, que é um coletivo constituído por duas pessoas, que é a Maria Ruivo e o Alexandre Delmar. Tem um projeto próprio e nós já fomos utentes de workshops animados para além de já conhecermos há muito tempo o Alexandre, e atenção também a Maria Ruivo, que apresentou aqui fez uma apresentação aqui, aliás, abriu o Megafórum, não é? Tanto como veem, temos aqui dois históricos, verdadeiramente históricos. E dois históricos, que peso. Históricos, então não é? Para já 11 anos Sim, já é sim, história, não é? 11 São anos. históricos, quer dizer, acompanham-nos é verdade. desde o princípio, mas depois tivemos a oportunidade de sermos utentes dos workshops dele. Aconselho vivamente, no caso deles fazerem, isto não é marketing, é genuíno, porque acho que é uma pena não se conseguir frequentar estes workshops. São assim umas saídas espetaculares, espantosas mesmo. Nós às vezes para o ano arranjamos que eles façam aqui conosco. E eu não vou dizer o que é que eles fazem, porque é um projeto bastante complexo, e qualquer coisa, complexo porque tem muitas vertentes, tem muitos cruzamentos, e porque com certeza que eu iria trair alguma coisa e não sei tão bem quanto eles. Portanto, eu passava a palavra para a Recoletora, está bem? Ok. Pronto, a Manuela já disse, eu sou a Maria Ruivo, este é o Alexandre, nós juntos somos a Recoletora e vamos tentar fazer hoje assim uma espécie de uma visita guiada online à exposição. Não é tarefa muito fácil, mas vamos tentar. Vamos apresentar se calhar primeiro individualmente, para perceberem um bocadinho também os nossos percursos e como é que no fundo nos juntamos e em que momentos os nossos interesses se fundem. Eu sou designer de comunicação, de formação. Interesso-me particularmente pelo cruzamento, pela convergência entre saber fazer, design e tradição, e nesse âmbito tenho um estúdio com uma amiga o estúdio chama-se A Capucha. É um estúdio de design, mas também é uma marca de objetos de design. Já o Alexandre é artista, trabalha principalmente com fotografia, com vídeo, com som e com texto. E no trabalho dele ele procura investigar diferentes formas de viver ligados à terra, às práticas ancestrais, às tradições orais, às culturas resilientes, uma ideia de ritualidade e assim de uma maneira muito geral também à paisagem dita rural, vá. Hoje, no entanto, estamos aqui como a Recoletora, não é? Que é o nome que demos à nossa prática conjunta, que criamos em 2021, apesar de já trabalharmos juntos desde 2013. E, no fundo, esta prática conjunta dedica-se
ao estudo dos lugares de interação entre as comunidades humanas e as vegetais. E aí trabalhamos várias temáticas relacionadas com etnobotânica, com autonomia alimentar, com recoleção, com herbalismo, com saberes fazeres tradicionais, também com oralidade. Dentro destes temas todos, estamos especialmente interessados nas plantas espontâneas comestíveis. Estamos interessados em pesquisá-las, em fazer a sua inventariação, em fazer mapeamento. Procuramos fazer um resgate destes conhecimentos antigos relacionados com estas plantas que têm má fama, não é? Que são conhecidas como daninhas, pragas e infestantes. Tentamos com o nosso projeto também reabilitar um bocadinho esta má reputação associada a estas plantas. E para nós é muito importante darmos a conhecer estas ervas, dar a conhecer os benefícios alimentares e medicinais que elas têm, e queremos dar a conhecer isso de uma forma muito prática, para que todos possamos incluí-las na nossa alimentação, diversificarmos as nossas dietas, mas também esta ideia de podermos dar um nome a estas plantas, de identificá-las, de olhar para a cidade de uma outra forma, não é? Esta ideia de uma redescoberta da cidade, a partir desta ideia de recoleção, é importante para nós. Desculpem. Ok. Pronto, a recoletora é uma prática artística, mas é também uma prática pedagógica e se calhar até principalmente, não é? É uma prática pedagógica, foi aí que nós surgimos, é aí que está o nosso centro. E uma vez que, na verdade, nem eu nem o Alexandre somos especialistas nestes assuntos das plantas, não é? No projeto tentamos juntar uma série de pessoas especialistas, essas sim, que vêm de várias áreas. Interessa-nos este olhar mais holístico, portanto, chamamos pessoas da área da botânica, da nutrição, da gastronomia, do herbalismo, da arquitetura. Enfim, vamos juntando pessoas de acordo com os projetos que queremos fazer. E, no fundo, achamos que esta ideia de multidisciplinar é importante para, de facto, podermos desenvolver as atividades de sensibilização e de transmissão de conhecimento que queremos fazer, que normalmente tomam a forma de caminhadas guiadas na cidade, em baldios urbanos. Fazemos também workshops temáticos, refeições partilhadas, conversas, publicações e exposições também. Mas, ao longo desta apresentação, vamos mostrar não só as fotografias e as peças que criamos para esta exposição, vamos também mostrar alguns registros do processo, porque criámos alguns objetos e imagens que fizemos, mas não chegámos a incluir na exposição, porque esta coisa da exposição, nós temos que selecionar muita coisa e muitas coisas ficam de fora, obviamente. Portanto, e no seguimento do convite da Manuela e do João, para fazermos parte deste ciclo do chão, terra e pessoas, criámos e imaginámos esta exposição a que chamamos Enlaçar a Boca às Coisas. E que é feita basicamente a partir do meu arquivo de imagens e texto que eu ando a desenvolver já desde 2011, talvez. Este título, Enlaçar a Boca às Coisas, já dá algumas pistas do que é que se trata a exposição, mas, como a Maria disse, enquanto recoletora, enquanto o meu trabalho e da Maria, estamos muito interessados no tema da vegetação, principalmente na vertente comida. Não propriamente na comida em si, mas na rede de coisas que estão à volta dela. Nos processos, nas estratégias, nos saberes, nas histórias que estão relacionadas com a comida. Que normalmente não vemos e que nem conhecemos e a maior parte das vezes nem damos o devido valor. Por isso, esta exposição que fizemos no Mira não trata propriamente de oliveira. Eu acho que esta exposição trata e
sublinha mais a cultura à volta da oliveira. E aqui nesta exposição tentámos pôr em evidência as coisas que gravitam à volta desta espécie, não é? Que permitiu de ir da árvore selvagem à domesticada. E na exposição tentámos destacar essa relação que a oliveira tem com a história da alimentação humana, que tem com a comunidade, que eu vou já falar a seguir. Quais são as ferramentas, que estratégias é que ainda hoje usamos, quais são os gestos, os rituais, os relatos, as ficções. Portanto, de certa forma tentámos mostrar precisamente o entrelaçamento entre nós, humanos, e esta espécie, entre a oliveira. Portanto, esta exposição reflete sobre a importância cultural e prática da oliveira e trabalhamos a partir da comunidade de Lagoa, que é uma aldeia em Trás-os-Montes, perto de Macedo de Cavaleiros, a mais ou menos 30 km de Macedo de Cavaleiros. E este local é onde vivem ainda os meus avós e parte da minha família materna. Portanto, é um local bastante importante para mim. Eu acho que foi lá que eu comecei a fazer grande parte dos meus trabalhos. Eu até considero, e digo isto muitas vezes, que a aldeia é uma residência permanente, é uma residência artística permanente. Portanto, eu parto de lá com trabalhos e parto com esses trabalhos para outros locais. Portanto, e é neste local onde eu passei grande parte da minha infância e continuo a seguir de perto. Para mim, funciona como um microcosmos que continuo a trabalhar sobre ele e sobre vários temas. Os meus avós têm vários olivais e desde novo eu estou muito presente nesse trabalho da apanha da azeitona. E foi mais ou menos a partir de 2014 que comecei a fazer estes trabalhos mais relacionados com o olival e com a oliveira. E escrevia pequenos contos e relatos em torno desta árvore e tudo o que gravita à volta desta árvore. Também tem a ver, à medida que os teus avós vão envelhecendo, tu estás muito mais, se calhar, por dentro das coisas, não é? Estás a ter que fazer ainda mais parte dos processos. Eu acho que se nota bastante nestes últimos anos mais recentes um índice de trabalho teu a sair desta aldeia maior, e se calhar tem um bocadinho a ver com isso. Eu tenho estado muito mais presente porque os meus avós agora já têm mais de 85 anos, o meu avô vai fazer agora 90, e eu devo ser agora o membro familiar que está mais presente neste trabalho. Tenho que estar atento à altura da poda das oliveiras, às limpezas, portanto tenho que estar mais atento e talvez Sim, estava agora a pensar sobre isso. mais presente. Pronto, agora que fizemos assim um enquadramento à exposição, se calhar vamos entrar na exposição, vamos tentar ir assim por zonas e peça a peça, que parecemos a melhor forma de apresentá-la, pensando sempre que, claro, que a experiência no espaço expositivo é diferente, não é? Há um percorrer de zonas que aqui não conseguimos fazer da mesma forma, mas tenham em mente que houve para nós uma preocupação de lá está, de entrelaçarmos os assuntos, de entrelaçarmos os espaços. Portanto, há uma cadência, há um ritmo na exposição que aqui não conseguimos fazê-lo da mesma forma, por isso convidamos a irem ao Mirafórum ver. Pronto, quem entra na exposição, e estamos aqui a ver uma fotografia precisamente das portas abertas, há assim logo um corpo central, não é? Um volume que acompanha a galeria em profundidade e que são estas mantas. Esta manta que vemos aqui em primeiro plano, aliás são duas já sobrepostas, são as mantas da apanha da azeitona, que como ferramenta prática, não é? Servem precisamente para receber as azeitonas que caem da oliveira quando se bate com as varas e elas caem aqui. Tradicionalmente, a manta estava reservada principalmente às mulheres. De um modo geral. De um modo geral.
são as mulheres, ou eram as mulheres que esticavam as mantas sobre a terra, a abraçar a oliveira, eram as mulheres que se dobravam e separavam as azeitonas que caíam da ramagem, eram as mulheres que puxavam as mantas carregadas de azeitona e as ensacavam. Os homens, por outro lado, tinham um trabalho também duro, que era com as varas e os vareiros, para bater na oliveira e fazer cair os frutos sobre as mantas, precisamente. E eram as mantas que amparavam essa queda. Eram, eu estou a dizer eram, mas na verdade é uma técnica que ainda se usa. E na aldeia do Alexandre eles usam, e na família deles é assim que ainda se faz a apanha. Mas pronto, voltando atrás, há por isso, não é, uma ideia da manta como ninho, como um útero, como um elemento de afeto, de proteção, de cuidado, e por isso, a nosso ver, a manta está simbolicamente ligada ao feminino, à mulher. No olival, a manta ocupa tudo. Quando se estende, oculta as ferramentas, vai por cima dos arbustos, tapa tudo. Não é? É um objeto que engole quase, não é? Que esconde, que cobre. Só para vocês terem uma noção, as mantas pequenas, que são estas que estamos a ver na imagem, medem 6 metros por 12. Portanto, aqui estamos a ver 2 mantas dessas. Portanto, são coisas enormes. Na galeria, nós achamos que a manta também tinha que preencher e ocupar o espaço, não é? E ocupar tudo. Tinha que ter esse mesmo comportamento de esconder, de ocultar. E aqui nesta imagem vocês veem um bocadinho isto. Portanto, há sempre um layer, nós percorremos a exposição e temos sempre um layer entre nós e a parede do outro lado. Há esta ideia de transparência que tapa ao mesmo tempo, não é? Esta imagem também mostra bem isso. Nós usamos aqui algumas imagens da inauguração, Manela. Obrigada. Foram-nos bastante úteis. Pronto, na nossa instalação no Mira, nós achamos que a manta, não é? Nós procuramos que a manta abandonasse essa condição de ferramenta prática da recoleção, e que se expandisse, não é? Para além desse utilitário, que se expandisse para uma coisa mais poética, para o simbólico, para o plástico, enfim. E acho que é mais ou menos isso tudo sobre a manta. Ainda sobre as mantas, fizemos uma descoberta feliz, é que durante as montagens da exposição e já com as redes no ar, o João e a Manuela disseram-nos que esta fábrica chamava-se Boa Proa, era a Fábrica Portuguesa de Redes de Pesca, e eles produziam redes de pesca aqui neste espaço. Foi uma feliz coincidência, e nós montámos estas redes sem saber que isto era uma antiga fábrica de redes de pesca. Foi muito curioso. Podíamos mentir e dizer que foi tudo pensado e propositado, mas não. Não foi. Não foi. Foi só mesmo uma feliz coincidência, mas veio na altura certa. Até porque ao longo da nossa exposição, por acaso, também temos algumas referências à pesca, mas de facto foi tudo uma coincidência, foi tudo sem querer. Mas é bonito estas ligações do passado, presente. É engraçado. Segues tu? Sim. Sim. Vai clicando tu. Tá bem, ok. Põe exatamente no mesmo local. Sim. Pronto. Então, nestas duas imagens, nós agora vamos apresentar algumas imagens também, e as imagens no espaço e as imagens com o seu enquadramento. Temos a manta como elemento performático. E interessou-me na altura, estas imagens já têm alguns anos, interessou-me olhar a manta enquanto material plástico, como o barro ou como o ferro, ou como a pedra, que tem a capacidade de ser moldada, de criar objetos e outras formas. Acho que é um material que pode ser moldado, não é? E são esculturas criadas com o material manta, que é algo que temos vindo a falar que pode ser mais explorado ainda.
Sim, agora que a exposição também vai itinerar para Coimbra, até andamos Pois, a falar mais disso, como é que podemos depois relacionar as mantas com o espaço de lá, não é? Que é completamente diferente deste do Mira. sim. Estas mantas eu acho que têm a capacidade de se moldar aos vários espaços. E falámos disso como é que ele se chama? Alai. Ao Laio. E ele achou isso também bastante interessante, essa capacidade de se adaptar. Pronto, aqui tem uma imagem com pessoas na inauguração, mas também ajuda a terem um bocadinho a escala das fotografias, não é? Sempre fica tudo assim um bocadinho mais abstrato. Sim. Ok. Então, agora vamos falar um bocadinho sobre esta mesa que está aqui do lado esquerdo, esta mesa lateral, que é aquilo a que nós chamamos o léxico da manta. Aqui podem ver mais de frente, isto era uma estrutura que estava pendurada da viga. E no fundo este léxico da manta é uma coleção de imagens que destaca os remendos feitos pela avó Ana, neste caso, nas mantas, de forma a evitar os buracos, não é, por onde poderiam sair as azeitonas durante a apanha. Portanto, há este trabalho no final de cada dia da apanha de chegar a casa e remendar a manta caso tenha havido algum rasgão a puxar. Esta técnica de consertar transformou-se numa espécie, não é, de linguagem codificada. Nestas mantas nós conseguimos agora quase, não é, distinguir um alfabeto criado pela avó Ana, mas é um alfabeto que ainda estamos a tentar decifrar, a tentar compreender. Mas conta-nos um bocadinho desta história de 50 anos da apanha da azeitona, não é? Sim, estas mantas já têm 50 anos, portanto, são 50 anos de apanha. Uma coisa que a avó Ana nos disse e que nós também acabamos por gravar na nossa cabeça, porque achamos interessante, é que, segundo ela, há dois tipos de remendos que ela faz. Vá. Do lado esquerdo está aquilo a que ela chama as grades, que são fios cruzados. É o tradicional sarzir, não é? Que no fundo quer fazer tecido. Do lado direito está aquilo a que ela chama uma fona, que é o agarrar forçado de dois lados quando o rajão é tão grande que já não dá para sarzir, não é? E se pensarmos bem, não é? Fonas é um nome bastante apropriado, porque um fonas é uma pessoa agarrada ao dinheiro, portanto há este ato de agarrar que nós achamos bastante curioso, enquanto não. Pronto, aqui temos mais exemplos. Há aqui este remendo do lado direito, que é um remendo gigante. Não sei se queres contar tu, Alex, Sim, esta história. muitos dos remendos têm algumas histórias, este principalmente. Este talvez tenha sido para em 2016. Foi assim numa manhã muito fria e decidimos fazer uma fogueira e eu, sem querer, passei a manta pelas labaredas que ainda estavam um pouco atiçadas e fez um grande buraco, o maior buraco que a minha avó já tinha remendado. E ela teve que dar cabo de um cobertor para remendar isto. Este remendo tem mais ou menos 50 centímetros. E o meu avô ficou tão chateado que não falou comigo durante o dia e não comeu. Portanto, este remendo tem uma história curiosa na família, porque depois gerou muita risota com as minhas tias e com as minhas mães. Com a minha mãe. Mas com a tua avó não, não é? O meu avô não, porque ele ficou muito chateado. Enfim. Eu estou a imaginar a tua avó à noite a pensar como é que havia de resolver o problema de um buraco tão grande, não é? E estragou um cobertor para te safar a Sim, ti. porque se existe um buraco tão grande, vai haver problemas, depois a azeitona vai ficar no campo, vai ficar muito azeitona e não convém mesmo. Pronto, aqui temos um pequeno vídeo, é um excerto vá, de um vídeo da avó a remendar. Ver se vocês conseguem ouvir. Este ainda foi dos que ficou melhor. Então não foi. Pronto, olha. Pronto, tivemos aqui um bocadinho um momento behind the scenes. E agora? Vamos para as teias e para o pardal? Sim. Pronto, em relação aos textos,
Explica também. Muitas vezes sinto que a imagem não me chega e escrevo pequenos relatos, muitas vezes ficcionados, que ajudam a dar uma dimensão complementar, um outro corpo à imagem. E estes textos normalmente surgem porque eu estou lá, no local, na aldeia, junto com a comunidade. Não é? Implica tempo, implica viver com a comunidade, trabalhar com eles. E é aí que surgem esses relatos, muitas vezes, a maior parte das vezes relacionados com histórias, mas 100% têm partes ficcionadas. Mas partem de um relato de histórias da comunidade, da aldeia, sim. Sim, eu não sei se as pessoas estão a reparar, mas é isso, por cima ou ao lado das fotografias há uns textos que foram impressos juntamente com as fotos. No caso destas duas imagens, das teias, há uma relação bastante óbvia com a ideia de manta, não é? Da rede, o objeto central, que é o objeto central desta exposição. Mas eu fotografei alguns elementos também para pensarmos nas outras entidades, as não humanas, mas que gravitam à volta dos olivais e que têm um papel fundamental nestes locais. Não é? Falámos das aranhas nestas imagens, mas a seguir vamos falar do morcego e do cavalo, e os cavalos que tinham uma posição tão relevante nesta fase de trabalho. Agora não que há tratores, mas eu ainda cheguei a ir com as mulas da aldeia a apanhar os sacos de 50 kg e levá-los para o lagar. Pronto, eu agora vou ler os textos que estão a acompanhar estas imagens. Então, o texto que está a acompanhar estas teias diz o seguinte: imediatamente após a lavra nos terrenos dos olivais, as aranhas tecem nas hastes altas das ervas que não foram arrancadas. O palão aproveita para isco as varejas e os moscardos presos nas teias. Queres falar quem é o palão? Não. O palão era uma personagem da aldeia que ia muitas vezes para o Rio Sabo pescar e que aproveitava o isco, ou melhor, aproveitava os insetos que ficavam presos nas teias de aranha. Era muito criativo. Pronto, e agora vamos ver esta imagem aqui ao lado, que tem a oliveira, o cavalo e o morcego. E este texto diz o seguinte: o pardal, o macho do Amâncio, bebia no tanque da fonte e preparava-se para espantar moscardos impertinentes, espojando-se na terra. Aquele macho era conhecido por apenas respeitar o dono. Respeitar no sentido de reconhecê-lo como uma entidade de duas patas que lhe fornece a palha e o caçoilo com o resto das verduras que sobram das refeições e nada mais. Compraram a besta em Izeda, a um cigano que o fez a bom preço para instrumento de trabalho. Só tinha de decorar o caminho e ir à corriça todos os dias, levar os cântaros vazios e trazê-los cheios de leite, ainda morno, das cabras do Zeifrade. Enquanto o pardal sacudia-se do excesso de pó, o Manel, num salto de duas pernas, coloca-se no lombo do animal que dá um coice no ar. Como não tinha albarda, nem apoios a não ser a crina, o humano cai com os costelos no chão. Não satisfeito com a façanha de cavalo selvagem e a risota provocada aos presentes, pisa-o na mão direita com o casco e o peso de animal bruto. A força foi tanta que 3 dedinhos soltaram-se do resto do corpo. Médio, anelar e mindinho. Sem pia, batizou-se ali mesmo o Manel Mão-de-Cabra, detentor de indicador e polegar. Pronto, aqui está mais uma imagem. Uma pessoa. Então vamos para a mesa sementeira. Sim, criámos esta peça de propósito para esta exposição e tem o nome de Mesa Sementeira. É uma mesa, tentámos criar uma mesa e como tal a mesa tem esta característica, não é? É um local que nos une, é um local de partilha, e é também um objeto afetivo. Mas também foi pensada para criar um ato performático. No dia da inauguração da exposição, esta mesa tinha em cada buraquinho, em cada concavidade, uma azeitona borreira que trouxemos da aldeia e convidámos o público a transformar esta peça
pela sua ação de comer. Portanto, toda a gente foi convidada a provar, pelo menos uma azeitona, e a deixar o seu caroço no local onde retirou a azeitona. E normalmente, quando temos, nós portugueses, que temos as entradas sempre no restaurante, pão, manteiga e azeitonas, há sempre um espaço para colocar o caroço, não é? Que normalmente deitamos fora. E consideramos como lixo, não é? Esse caroço é lixo, não é semente, é um lixo. Portanto, aqui nós tentamos criar um exercício de repensar o objeto mesa. Quais são os seus contentores, o lugar das coisas. E esta mesa é um género de dispositivo que nos confronta com a realidade que esquecemos, não é? Todo o caroço é uma potencial oliveira. E esta mesa relembra-nos sobre a importância da semente, não é? Sobre a necessidade de lidarmos com as nossas sementes, que hoje, como eu disse, assumimos como lixo, deitamos ao lixo as sementes. Portanto, se plantássemos todos os caroços e todas as sementes daquilo que comemos, Tínhamos uma floresta. era tudo muito mais fácil, com certeza. Pronto, nesta mesa também temos outras histórias escondidas. Então, no dia da inauguração tínhamos 243 azeitonas nesta mesa, que no fundo representam as 243 oliveiras que a família do Alexandre tem na aldeia de Lagoa. Portanto, há aqui uma geometria, não é? E essa geometria também, de alguma forma, remete-nos para a plantação do olival transmontano, para o olival intensivo, não é? No qual as oliveiras distam umas das outras 4 metros. E esses 4 metros na mesa correspondem a 8 centímetros. Em escala. Em escala, claro. Pronto, aqui vamos mostrar-vos um bocadinho o lado não bonito, não é? E não glamour da coisa. Portanto, nós a fazermos na garagem a mesa. A garagem ficou verde, tudo ficou verde durante uma semana. Eu, a minha roupa, O chão, tudo. tudo. Enfim. Mas pronto, fizemos isto. Apesar de termos uma máquina, fizemos buraquinho a buraquinho. Portanto, nós sentimos estas 243 azeitonas Sentimos. de uma maneira muito, muito forte. Vá. E depois também temos aqui um vídeo muito curto que nos mostra a forma como selamos a mesa, não é? Sim, usamos azeite do lagar de Izeda. O lagar de Izeda os prisioneiros da prisão de Izeda fazem azeite nos campos à volta da prisão. Portanto, este azeite que eu fui lá buscar até de propósito, usamos para selar esta mesa. Sim, é um azeite incrível. É Sim, prensado a frio, é mesmo deve espesso. ser dos poucos locais em Portugal que ainda fazem a frio. Portanto, e é curioso porque é feito pelos prisioneiros. E eles têm encomendas para 2 ou 3 anos. Sim, é ótimo. Pronto, aqui tem mais uma vista. Aqui já temos muitas azeitonas comidas. É mais ou menos como está agora a data. Portanto, temos muitos caroços e algumas azeitonas mirradinhas. As que ficaram depois do dia da inauguração. Pronto, agora vamos prosseguir. E agora a seguir temos esta imagem, queres foto? Sim, se no início da apresentação falámos sobre a manta e a ligação ao feminino, como a Maria falou, temos agora a coleção de paus, normalmente chamamos as varas e os vareiros, que servem para bater na oliveira e fazer cair a azeitona. E normalmente estão associados ao trabalho masculino. Aqui já conseguem ver melhor. Vou ler a legenda, não é legenda, o texto que acompanha esta imagem na exposição e diz o seguinte: se a árvore que enlaça o mundo natural às coisas da cultura e do espírito, é esta besta que manda as raízes para as profundezas e agarra-se à terra com a violência de quem exige viver milhares de anos. A pomba de Noé não trouxe à arca uma folha de carvalho.
Era assim que o Xixeiro de Lagoa caracterizava os olivais que o pai lhe deixou e que eram mais de 3 hectares, todos dispersos pelas fragas e montes transmontanos. Quem o conhecia dizia que durante a apanha da azeitona, de novembro a dezembro, tinha sempre um caroço deste fruto a girar na boca e que o mantinha ali, até ao fim da campanha, como se a semente em movimento no palato lhe impusesse o ritmo para bater nas oliveiras com as varas que lhe serviam de extensão ao corpo. Todos os homens da aldeia têm uma coleção destes paus, retirados do freixo, em diferentes tamanhos. As varas pequenas são utilizadas para subir à árvore e bater por dentro, enquanto os vareiros, mais compridos e grossos, servem para abanar os galhos mais altos. No verão, os vareiros são usados para pescar barbos no rio Sabor. Ao fundo, nesta imagem, conseguem ver os vareiros reais, são as varas que usamos, e estão a segurar a imagem sob pressão contra a parede. Nós depois podemos pôr no chat do grupo os links dos vídeos e vêm com mais qualidade, porque acho que não estava muito bom. Sim, e neste vídeo o que vemos é o processo automático da apanha da azeitona, por oposição ao processo manual que vimos anteriormente, né, com as varas. E a máquina tem este processo mecânico repetitivo, não é? Que na imagem é quase hipnótico e que torna o objeto abstrato e algo pictórico. Um certo movimento que torna a oliveira outra coisa. Sim. Ok. Acho que continuas? Nesta imagem, que se chama Águas Russas, e mostra um tanque circular onde são depositadas as águas residuais do lagar. Isto é um subproduto da feitura do azeite e que podem ser utilizados como fertilizante, mas tem que haver uma série de tratamentos e tem que estar em pousio. Mas eles voltam a utilizar estas águas nos terrenos. Aqui a vista da exposição, uma vista da exposição onde se vê a fotografia. Estas duas imagens, vou ler o texto que acompanha e diz o seguinte: depois da poda, a infância corta sempre os tourinhos maiores para lenha. Em 2016 foi operada ao útero, mas teve de o retirar. Só para ter algum contexto desta imagem, a infância é uma senhora que já faleceu de cancro e que eu via muitas vezes a cortar lenha nas oliveiras em frente à casa dela. E esta imagem tem uma ligação à imagem que está ao lado, que é da roinha, ou chamam-lhe roinha ou cancro das oliveiras. Vamos já mostrar. Eu vou já passar. Não é que isto... É a que está a seguir, a que está apoiada pelos paus, pelos vareiros. Ok. A roinha são estas imagens. Vou ler o texto que acompanha, está bem?
A ronha da oliveira é provocada pela Pseudomonas savastanoe, que penetra na árvore através dos cortes da poda ou das feridas causadas pelo varejo. Esta bactéria provoca nódulos tumorais que dificultam a circulação da seiva, formando pequenas protuberâncias arredondadas e lenhosas capazes de secar os ramos. Em março, durante a poda, o tio João costumava retirar a ronha das suas oliveiras com a navalha palaçolo, a mesma que usava para comer. Em maio, começavam a aparecer os primeiros cravos no céu da boca. Portanto, esta imagem e a imagem da infância, da senhora infância, remetem-nos para as maleitas das duas espécies, não é? Para as nossas maleitas e para as maleitas da oliveira, que elas de certa forma partilham, não é? Portanto, é mais uma vez este entrelaçamento que fazemos entre estas duas espécies. Isto para mim usar estes textos, eu ainda não disse isso, mas estes textos fazem parte dos meus cadernos, portanto é uma coisa muito pessoal e que até me custa um pouco ter assim de forma tão evidente numa exposição e a Maria estar a lê-los. Portanto, isto é algo muito pessoal, muito familiar, que decidimos trazer para o Mira, mas pronto, é um trabalho que eu tenho vindo a fazer e tenho muito gosto em mostrá-lo e de certa maneira também entrelaçar aqui com o trabalho que tenho vindo a fazer com a Maria, na recoletora. As varas e os vareiros que estão a segurar a imagem, não é? A ronha, e eles normalmente são a causa provável do aparecimento do cancro nas oliveiras, e isto é provocado pelo mau varejamento. Portanto, quando a oliveira é mal varejada, quando a vara bate nos ramos e provoca pequenos lanhos, não é? É por aí que as bactérias conseguem penetrar na árvore. Portanto, e colocamos as árvores, os vareiros presos nos antigos trilhos da fábrica de redes de pesca. Não é? Uhum. Então, também tentamos usar os objetos da antiga fábrica de redes de pesca. Sim, esta exposição foi completamente montada para este espaço, para a Mira, na verdade. Nós é isso, usamos o espaço, tentamos tirar o proveito do que ele tem de único e de específico. Portanto, era um bocado difícil não ignorar estes trilhos que percorrem a galeria do início ao fim. Sim, muito mais divertido usar o espaço Sim. na exposição do que simplesmente trazer as coisas para lá e fazer daquilo uma galeria simples, vazia. Portanto, a ronha, este objeto que fotografamos, tem mais ou menos 3 a 4 centímetros e na imagem está muito ampliada para tentar destacar este objeto que parece insignificante. A imagem tem 90 centímetros. É, de largura, sim. Acho que é maior que se imprimiu. Sim. Pronto, aqui mais uma vista, aqui dá para ver bem os carris. E lá ao fundo vem uma máquina iluminada na imagem, mesmo no centro dos carris, era precisamente a máquina que fazia puxar as redes. Pronto, e agora estamos a caminhar para o fim. Vamos ver o último vídeo da exposição. Queres se calhar fazer um bocadinho de contexto? Vamos conseguir passar o vídeo. A seguir. Ok. Estás... Portanto, este vídeo era a peça final e chama-se Breve História sobre a Indiferença dos Peixes segundo as Oliveiras. Isto foi um vídeo gravado em 2015, num incêndio que houve num olival perto da aldeia, junto ao Rio Sabor, que ainda era selvagem. Na verdade, este foi um dos últimos rios selvagens de Portugal. Portanto, foi gravado antes da construção da barragem, do Baixo Sabor, e que alagou toda a zona que vão ver no vídeo.
Neste vídeo, esta foi uma situação inesperada. Portanto, isto tem algo do documental, obviamente. Eu estava lá a filmar outras coisas e vi aquele incêndio, mas também me apercebi deste pescador que estava completamente indiferente ao que se passava atrás dele. Mas a indiferença também tem outra camada, que é o vídeo, como vos disse, mostra o último rio selvagem de Portugal, é o Rio Sabor. Era o último rio selvagem, agora já não existe. E mesmo ao lado deste pescador, cerca de 20 metros, havia o poço Belchor, ou a zona da Garganta, que eram os locais de encontro da comunidade. Já os meus antepassados, os pais da minha bisavó, lavavam a roupa lá naquela zona. A minha avó, quando era criança, ainda lavava lá a roupa. E estes lugares desapareceram com a nova barragem do Baixo Sabor. Agora o rio e as margens são apenas locais de passagem, são não lugares, não é? Não têm identidade. Portanto, todos os donos dos terrenos foram indemnizados pela EDP na altura. Não houve assim grande alarido, porque foram bem indemnizados. Houve também aí uma certa indiferença no momento do desaparecimento daquela paisagem. Não é? A aldeia está muito mais pobre hoje. Pronto, e acho que terminamos. Bom, nós gostamos muito deste ciclo, porque as coisas estão todas muito relacionadas, cada exposição tem um perfil próprio e, de facto, esta acaba por ganhar uma presença impressionante, porque quem não veio à exposição não perca, porque por muito eu tentei tirar muitas fotografias à manta, porque me impressiona muito, sempre que lá entro fico muito até emocionada, porque é impressionante o efeito que as mantas têm. E então o efeito que vem das claraboias é único. E, portanto, durante o dia aquilo está sempre a mudar de aspecto. Portanto, eu sugiro que venham, porque depois de tudo isto é muito inspirador. Por exemplo, no outro dia a Susana Quioca veio, viu aquele remendo que eu não sabia a origem, agora fiquei a saber que o culpado foi o Alexandre, portanto foi aquele buraco, fez um buracão, e a Susana viu aquilo e disse: "Ai, eu precisava disto, mas eu não sei como é que isto se chama", e são cobertores de estopa.
Pelo menos aqui no Porto chamavam-se cobertores de estopa. E eu lembro-me quando éramos miúdos, enfim, as condições eram bastante complicadas lá na casa, e então às vezes dizíamos assim: Ei, temos frio. E a minha mãe dizia: Ai, mas vocês têm aí 3 cobertores. Depois dizia: Pois, são cobertores de estopa. E portanto a estopa não é nada quente, portanto Não. é pobre, muito pobre. E então a Quioca anda à procura de cobertores de estopa. Portanto, se alguém tiver em casa, ou alguém que já disse, eu acho que tenho lá uns guardados. Portanto, estas coisas depois são muito, muito estimulantes. Depois a coincidência que a Maria e o Alexandre falaram da fábrica, foi uma conversa casual, da fábrica de redes de pesca, que também eram verdes, e que aquele era o sítio onde elas eram construídas. Portanto, as redes de pesca acabavam por ter muita semelhança em relação a estas. A trama é que é mais larga, não é? Para a água sair, mas todas estas coincidências são extraordinárias. Só para finalizar, dizer que a exposição está muito bem. Isto não é uma avaliação, atenção, senão vai ver que estou a avaliar, por amor de Deus, não é isso. Mas é muito confortável para nós vermos que trazem um plano que respeitam o lugar, que eu acho que há aqui qualquer coisa de site específico, porque em Coimbra não vai poder ser assim, vai ser de outra maneira, e não são só as mantas, tudo vai ligar de outra maneira, nem melhor nem pior, mas diferente, mas também com a flexibilidade de chegar ao lugar e ouvir o lugar e ver o lugar. E, portanto, eles tinham uma ideia de pôr uma manta enrolada no princípio e não sei quantos, não enrolou nada. E, portanto, tudo mudou. E não deixem mesmo de vir ver a exposição, porque. E depois desta apresentação, tudo ganha ainda mais. Tem a história por trás, tem as histórias. Eh, eu ficaria por aqui, entretanto, iria ler. Portanto, os autores já puseram aqui os links dos vídeos, e o António Gonçalves, que pelo menos há pouco tempo estava sem som, diz: o título do vídeo, vendo as imagens, a indiferença dos peixes, segundo as oliveiras, é por si só um tratado. Eu não Pois. sei se o António tem a fala, ou se não tem a fala. Não tens fala, António? Observação que eu fiz é que a gente, quer dizer, eu acho que este título é espantoso, porque começamos a ver as imagens e não sei se esconde ou se abre muitas portas para a gente ver. Quer dizer, pode ter as mais diversas interpretações. A indiferença dos peixes, quer dizer, são indiferentes aos incêndios, são indiferentes às obras que, entretanto, à barragem, essa coisa toda, e que fizeram aquilo tudo. E eu acho que é mais uma certa indiferença. Embora eu não, quer dizer, eu ia dizer, uma certa indiferença da natureza perante as atrocidades que o homem faz a ela própria. Eu não tenho essa opinião relativamente à barragem que criou aqueles lagos que também são lindíssimos. Mas eu acho que diz tanta coisa este título, quer dizer, eu acho que podemos especular por aí fora e nunca mais acabamos. Era suposto ser um título ambíguo, mas tivesse essa palavra indiferença e esses dois layers, não é? O primeiro layer é o pescador e a indiferença dele perante o incêndio que estava atrás dele, que estava a arrasar o olival a produzir, não é? E uma segunda indiferença é entre o que o espaço é hoje. É um espaço que só se vê água, não se vê olival, vê-se muito pouca vegetação, já não existem os lugares identitários que
que era Poço Belchor e a Garganta, onde toda a comunidade se juntava naquele local. Portanto, o que eu acho é que também há uma certa indiferença na aldeia em relação a isso, mas, quer dizer, pouca gente fala sobre estes lugares que desapareceram, mas na verdade sentem falta deles. Porque agora o Rio Sabor, é um local sem referências. É o que se nota. Ninguém vai para lá agora. Chega a julho e agosto, quando os imigrantes voltam, e vão para a barragem do Azibo, que é a 40 km da aldeia. Já ninguém vai para esses locais identitários da aldeia. Que é uma pena, não é? Mas sim, há alguns títulos que nós colocamos que são muito mais óbvios e alguns que tentam despistar de alguma forma. E este é um título. Não queria fazer aqui uma discussão sobre isso, quer dizer, acho que nem faz muito sentido, mas deixem-me dizer. Eu tenho uma casa em Bem-Posta, na margem do Douro, junto à Espanha. E vou lá com frequência, depois da manhã vou para lá outra vez. E quase sempre que eu faço o caminho daqui para lá, chego a meio do caminho, faço um desvio e vou ver os lagos do Sabor. Quer dizer, como dizia o Camões, né, naquela proposta que a Manala fez a fotógrafos aqui no Porto, o mundo muda, quer dizer, está em constante Certo? mudança, portanto, Sim, enfim. para uma comunidade produz-se não lugares, para outra produz-se lugares. Portanto, é o Com processo das certeza. coisas. Provavelmente para esta geração, para a minha geração, para a geração dos meus avós, dos meus pais, é bastante má, mas provavelmente para a geração dos meus sobrinhos já não vai ser tanto porque eles não conheceram o local. Com Portanto, vão certeza. conhecer outros e vão fazer outros espaços. Pronto, é assim. Será assim o processo das coisas. Olha, mas eu gostei muito de ouvir isto, quer dizer, trouxe-me memórias, né? Claro, Enfim, muito obrigado. era essa. Nós é que agradecemos a vossa presença. Mais questões? Quem Posso quer? intervir? Eu? Manuel. Claro, claro, Francisco. Olha, eu já vi a exposição, gostei muito, e este momento também foi um pouco especial para mim. Aliás, eu estou muito de acordo com o que o António acabou de dizer agora, porque eu nasci numa aldeia que se chama Valdevila, em São João da Pesqueira, e a partir dos 11 anos fui estudar para Palamego, onde ficava os fins de semana, não ia à casa porque já sabia se fosse a casa o meu pai me punha a trabalhar no campo, eu não ia. Só que, como sabem, a azeitona apanha-se no inverno, não é? Era geralmente em dezembro, janeiro. E então, fatidicamente, quando eu ia nas férias do Natal, eu tinha que ir apanhar azeitona, não é? Bom, era de facto muito difícil. Aliás, eu mantenho ligações muito próximas com a pesqueira, aliás, ainda ontem estive lá, mas efetivamente há tarefas que são muito difíceis mesmo. Eu lembro-me que a primeira tarefa do meu pai, quando nós chegávamos ao Olival, era acender uma fogueira. Isso era imprescindível, porque de facto estava sempre muito frio. Mas, E, e depois também me lembro, portanto, o vosso trabalho está também muito à volta das lonas. Eu lembro-me, no início, não havia lonas de plástico, não é? Portanto, Quando eram lonas de serralheira. era. Inclusivamente, inclusivamente, mesmo no início, portanto, quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 14, 15 anos, não havia lonas. As pessoas abriam os sacos de sarapilheira, juntavam em redor da oliveira e depois varejavam. Ok. Com esse cuidado que falaram, que de facto é muito importante. E só depois é que começaram, é que surgiram, enfim, não sei muito bem porquê, mas só um pouco mais tarde é que efetivamente surgiram essas lonas que estão expostas no Mira, não é? Uma delas, que efetivamente é Três. muito mais leve do que uma lona
terceira pilheira. Pois. Então, as minhas memórias são de facto, como é que eu ia dizer? Não neste momento é uma memória agradável recuperar esse tempo, mas efetivamente eu tenho que confessar que sofria muito. Quando o meu pai me obrigava, que era sempre que eu lá estava, nessas tarefas do campo, e então a azeitona efetivamente era uma tarefa muito difícil, porque pelo frio, era uma certa violência, diria assim, Há muito, muita violência. muito marcante. E é curioso que vocês estavam a falar do vosso projeto, eu vi a minha disposição, como há pouco referi, e então vivi um pouco esses momentos de há muitos anos atrás, não é? Eu provavelmente tenho mais ano, menos ano, a idade dos vossos pais, talvez, não sei, ou talvez um pouco mais velho do que eles. Sim. Então, Os meus pais têm 56, pronto, é isso, da então. mesma Mais geração. velho eu do que eles, um pouco. E então, foi muito curioso, de facto, ter vivido agora, ter regressado a esses tempos que eu, efetivamente, se pudesse, evitaria. Olha, certo, eu também evitaria, não é? Evitaria ficar com as mãos cheias de Sim, feridas durante aquelas quase 2 semanas, não é? Cheio de exatamente. feridas, com os lábios todos arrebentados por causa do Sim, frio. exatamente. Obviamente, há uma violência nesse processo de apanhar azeitona, é verdade. Inclusivamente não havia luvas, né? Como há hoje em dia. Há luvas para tudo e mais alguma coisa, né? Sim, Na época isso não sim, mas não, existia. não dá jeito nenhum e é preciso andarmos sempre em Sim. urgência, portanto não há tempo para luvas, as luvas depois ficam molhadas, ainda Uhum, prejudica mais as mãos, portanto exatamente. é uma agressividade aquilo, tem que ser com as mãos sem luvas, porque senão vamos ter problemas. Não, e eu que sou, eu nasci em Lagoa, eu sou da cidade, portanto eu comecei a ir trabalhar, eu tinha talvez 19 anos e não sabia nada, não sabia o processo agressivo que era. Eu só via o meu pai quando chegava da apanha, completamente rebentado, com as mãos negras, gretadas. Sim. Portanto, eu só comecei esse processo com 20 anos e tenho vindo a fazê-lo. E sim, é uma agressividade, aquilo é uma agressividade. Portanto, Mas Mas volta eu todos acho os fantástico. anos. volto todos os Feliz, anos. apesar de tudo. Sim, mas Já te esqueceste. é difícil ir para lá e estar lá, mas depois volto com uma energia renovada. Isso tem sido sempre assim. Não sei, não sei se é porque volto e venho com a energia do trabalho e que sei que não volto lá nos próximos meses, não é? Não tenho mais trabalho, porque eles Mas, continuam com outros trabalhos, não é? Eles têm que fazer exatamente. a poda, têm que fazer Labrar, eles labram a uma labrar, eles têm que labrar, obviamente. Eles não Têm, têm, mas têm eles labram. eles não têm, mas nós labram, não é? Certo. E há todo um trabalho a fazer logo após o trabalho da azeitona, que eu não o tenho que fazer, não é? Mas pronto, eu volto renovado e com uma energia boa depois desse trabalho, E sim. com azeite ótimo, E com que faz azeitona. parecer que vale a Sem pena dúvida. tudo, não é? Sim, é verdade. Não, É mas verdade. a comida sabe de outra maneira também, não É é? Sim. curioso Quando que a produzimos, eu tenho lá algumas oliveiras, e então o azeite que eu consumo durante o ano, e alguns amigos também, é azeite que vem de lá, justamente. Sim. é como nós. E se pensarmos bem, qual é o alimento que comemos quase todos os dias? Os refogados, não é? Nós fazemos refogados. É para o arroz, para as saladas, para quase tudo. É quase sempre azeite. Juntamente com a cebola e com o alho. Portanto, é quase sempre isso que comemos, não é? Quase todos os dias. É verdade. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado, obrigado. Obrigada. Bom, mais alguém quer dizer alguma coisa? Olha, gostei muito dos textos. Eu não sabia que tu escrevias assim. Ninguém Quando é, sabia, porque ele não quando é que mostra. é esse gajo? É assim. Quando é que tu publicas um livro? Os Ideia. textos eram para estar nos cadernos de trabalho. Não eram para sair, mas pronto, saíram. É que é Isto só muito são bom. excertos. São excertos, ele tem contos mesmo, ele tem Ah, contos. uau. A gente quer ler isso já.
Já agora eu posso editar. Olha, pronto, estão a ver, Vamos já lá. se está a Eu posso fazer aqui. editar. Pronto, Sério? olha, Fala vês? sério. Obrigado, pronto. Temos que arranjarem uns fundos, Manuela, então, de DG Olha, Artes. nós Vamos lá. somos, a DG Artes também pode ser, mas o João Pina fez aquele livro Tarrafal Uhum. através de crowdfunding e nós Sim. ajudamos muito, porquê? Porque o crowdfunding tem uma subida inicial muito grande, que são os amigos dos contactos, mas depois tem que se lançar para o mundo e conseguiu-se. Portanto, Mas eu fiz. o livro é caro, portanto, é um livro caro, é um livro denso, grande, grande no melhor sentido da palavra, pronto, é documental e documenta uma realidade muito complexa e que precisa de ser muito respeitada e ser e, portanto, há muitas maneiras. Eu acho que, de facto, por exemplo, quando há bocado falávamos da Paula Rus, é a ideia de se arrancar não com uma edição supersónica, porque esse é um problema grande que existe, especialmente em Portugal, porque não temos escala, não é? Os livros de fotografia vendem-se pouquíssimo, não é? Pouquíssimo, é uma Uhum. desgraça. Mas isso não deve impedir de se avançar e de se arriscar. E há muitas maneiras, eu acho que sim. Pronto, já temos aqui o Francisco. Aliás, não tem nada a ver, mas eu neste momento estou a editar aqui no Porto uma coletânea de 21 poetas que nunca publicaram. Ok, Pois, ok, Vai ser em breve também. Portanto, ok. se estiverem interessados, porque é justamente este tipo de projetos e outros que me interessa, aquele tipo de projetos que não têm grandes holofotes, aliás, e que a Manuela e o João também desenvolvem há muitos anos, né? Sim. E é isso que efetivamente interessa, né? Que é dar visibilidade a pouco que naturalmente estes projetos dão, mas dar alguma visibilidade a estas atividades, a estes casos, a esta memória, não é? Sim. é que há muito a ideia do livro, o livro que é produzido por uma editora, que é distribuído por uma distribuidora, e vou-lhes dizer, isso é uma armadilha terrível, porque os Exato. livros param muito pouco nas prateleiras. E há o problema da distribuição, mas não é só o problema da distribuição, é o problema da permanência nos lugares onde estão à venda. Portanto, não chega a ter uma editora, não chega a ter uma distribuidora, que já aí é preciso que alguém pegue, e eles fazem logo estudos de mercado e dizem logo, não temos Exatamente. mercado, nós somos pouquinhos, nós somos o tamanho de uma cidade, uma grande cidade europeia Claro. ou norte-americana Até ou menos que isso. ou de outros sítios. E agora, tem é que se descolar desse modelo. E, portanto, estão a surgir muitas pequenas editoras ou edições de autor que têm Uhum. um papel Sim, muito, sim. muito relevante. E às vezes nós não arriscamos, não é? Aliás, o Mira dá muita projeção. Essas E pessoas nós militamos que completamente, fazem isso, exatamente, completamente. claro. Quando às vezes nos perguntam se levamos alguma coisa, não nos levamos nada, nada, não se cobra nada, fazemos tudo e é muito, porque a comunicação, parecendo que não é pesada, porque somos muito solidários com essas práticas mais atomizadas e que fazem um bocado de frente ao comércio industrial, não é? Um comércio massivo Uhum. e, portanto, acho isso. Eu, aliás, queria ver se depois, mesmo com a Paula, se nós, eu já falei com ela, se criávamos aqui um workshop ou uma situação qualquer em que, pronto, estas questões são abordadas e as pessoas são desafiadas a concretizar. Acho que é preciso dar esse salto e arriscar, pronto, arriscar sempre, arriscar muito. Não se fazem 500, fazem 50, pronto, fazem 100, mas faz-se, que é um patamar muito importante até na próprio pensar o projeto. Um projeto, quando vai para livro, é outra coisa.
já é outra coisa, é outra linguagem, Concordamos completamente. não é? Estamos sempre a falar disso agora, que as exposições são tão efêmeras, a coisa fica um mês e desaparece tudo e E dá é isso. pena. E, mesmo nós, por exemplo, afeiçoamo-nos e por isso é que também documentamos muito, afeiçoamo-nos e ficamos com uma pena quando aquilo vai embora e achamos que claro, tem que ir embora para entrar em outros, não é? Obviamente. Mas custa muito, custa muito e, portanto, tudo isto deveria ter, aliás, os projetos deveriam ter uma ressonância de publicação, por muito modesta que ela fosse. Acho que temos que avançar com outras formas, inclusivamente a própria publicação digital. Por exemplo, o Manuel Valente Alves fez aqui a exposição A Invenção das Nuvens, onde eu investi a criadora e fiz o texto, e ele fez um livro digital. Ótimo, lindíssimo, pronto. Não, se houvesse verba, aquilo era ótimo ter ficado em papel. Mas ele passou para o livro digital e até nos disse como é que fazia, que era com WordPress e que era fácil e deu-nos as ideias todas e, pelo menos, pronto, é uma maneira de ficar de outra maneira. Mas temos que passar também a papel, mas talvez a pensar de outra, não no modelo industrial, não é? Que não nos serve. Mas Francisco, desculpa perguntar-te, tu tens uma pequena editora, é? Como é que se Sim, chama? sim. O que chama-se Adverte. Adverte, ok, que é Sim. para te Mas procurar. é mesmo uma coisa muito. Como Está é, bem, qual é que é o termo? Libertária, talvez seja o termo mais correto. Mas ok. vou publicando algumas coisas que vão surgindo, de amigos e de projetos com os quais me identifico, sem seguir sequer uma linha editorial, Ok. na temática A, B ou C. Não, estou sempre aberto a coisas que gosto, porque eu próprio circulo em muitas áreas, e então vou captando aquilo que me interessa e depois faço isso com as pessoas com as quais me identifico também, naturalmente. É, Esse é o princípio mais importante. E já agora há uma questão que eu acho que é importante dizer. Claro que um livro pode ficar muito caro. Eu agora fiz um livro que custou, cada exemplar que custou 25 euros, pá, e tinha muita cor e etc. Mas tudo depende desse aspecto da cor. A cor é efetivamente um elemento que diferencia em termos de preço, o número de páginas, obviamente, o formato, etc. A tiragem, não é? Se vamos fazer 100 ou 500 ou 1000, sendo certo que quanto maior for a tiragem, mais o preço unitário baixa, não é? Portanto, há uma série de variáveis que são importantes, mas a cor, efetivamente, aumenta um pouco. Mas, quer dizer, mesmo nessa hipótese, enfim, dependendo naturalmente do número de páginas, não é assim, enfim, há sempre hipótese de desenvolver, de criar algo a um preço mais acessível. E esse, essa questão que Manuela há pouco falou, do crowdfunding, é de facto muito importante. E eu já publiquei um livro meu, o primeiro livro, já há muitos anos, foi assim, justamente. Inclusivamente, na altura, ia fazer uma viagem para os Estados Unidos e fiz a viagem, imprimi o livro com esse dinheiro que recebi e ainda sobrou algum para viajar. Foi absolutamente incrível. Portanto, vocês, como têm também muitos conhecidos e amigos, etc., podem naturalmente pensar nessa questão tem também. uma boa rede, isso é muito Sim, sim, importante. exatamente. E depois também tem, foi o caso nosso com o João Pina, não só pelo caráter do livro, que é sobre o Tarrafal, porque é uma pessoa que conhecemos e admiramos imenso o trabalho dele, e depois é ter sítios que projetam para outros públicos, porque por muito populares, entre aspas, que sejamos, o nosso público é limitado. É muitos para nós, mas é poucos para a edição. No caso de João Pina, ele pré-vendia o livro e essa pré-venda dava para a tinta da China, foi a tinta da China que o Sim. publicou.
para, portanto, estava assegurada uma base, que é mesmo quando se vai a uma grande editora com uma proposta e que eles sabem que tem qualidade, fazem estudo de mercado e dizem, sim senhor, se assegurarem que há alguém que vende 2.000. Uhum. Por exemplo, quando aparece o apoio de uma entidade, seja uma câmara, seja uma junta de freguesia, etc., então dá dinheiro, compra Compram X livros. 2.000 livros, 3.000 livros. Pronto, se Uhum. houver uma instituição que ainda por cima assuma uma parte que paga o fundamental da produção, até se tem uma grande editora, quando o livro tem qualidade, é isso. Agora acho que se tem que saltar a cerca, tem que saltar mesmo, tem que saltar mesmo a cerca, porque a tendência é a gente depois passar logo para outro projeto. Só para dizer que desde o início, eu estou ligada à edição, mas a outra livros de outra natureza, de projeto e de psicologia, psicossociologia, essas áreas, e, e desde o início, que é nosso projeto no Mira, ter publicações. Desde o início, desde antes de começarmos, era a ideia, e não conseguimos por falta de tempo, não é? Às vezes dizemos, não, vamos abrandar o ritmo, mas depois aparece outro projeto, a pessoa fica de tal maneira, "Olha, agora só mais este, agora só mais este." E depois pronto. Mas só para dizer que é uma dimensão extraordinária e leva-nos para outro patamar, é outro suporte, é outra leitura, é outro público, é tanta coisa, é tudo muito bom. Pronto, mas haja exposições, haja este lugar espantoso que é termos gente de vários sítios e que não sai de casa, que está no sofá e que pode ir depois ver isto depois, portanto, há muitas coisas muito boas no mundo que nós vivemos, não é? E temos é que aproveitar as coisas boas e tentar que as más fiquem um bocadinho melhor, à nossa escala, claro. Deixa-me ver que o António disse aqui, como já disse, gostei muito do projeto, vai ter que sair, pronto, pode sair. Olhem, acho que nós estamos na hora, geralmente terminamos esta hora, 11, 11 e pouco. No sábado vamos para a Bienal de Lamego. Há amigos nossos que estão aqui que que vão de caminhoneta, que é uma farra, e que almoçamos depois na tasquinha do Matias na Ocanha. Aproveitar para dizer que o Alexandre tem lá uma exposição, fez uma residência artística em Lamego, de um trabalho espetacular, que nós também somos fãs, que é a fala dos pastores e das cabras. Portanto, ele está a fazer o levantamento, estou a dizer, porque não, ele despacha isto em 2 tempos, não é? E não adjetiva. Ele está já bastante, desde 2015, acho eu, ou antes até, não é, Alexandre? 2014, 2015, sim. Pronto, precisamente, anda a fazer a coleção dessas falas dos pastores, que é um património que não está nada trabalhado, é uma recolha que não está feita, e os pastores são cada vez mais escassos e vai ser uma prática que vai acabar por acabar. E, portanto, ele anda de terra em terra, e depois vai para a Madeira, depois os pastores vêm todos falar para o Mira através de vídeo, alguns em presença. Portanto, temos aqui depois um grande encontro. Só não vêm as cabras é que não dá para vir, que é Já não violência sobre os animais, e tínhamos aqui os animalistas contra a transumância das cabras para contexto de cidade. Mas é um trabalho espantoso. Ele esteve em Lamego e vai apresentar essa fala das cabras. Quem vai a Lamego vai à Torre da Ocanha, que é um sítio extraordinário, a única torre, a única ponte com uma torre, não é? Uma torre de defesa de alfândega, não é? À época. E vai ser lá projetado e ficam a saber como é que os pastores de Lamego falam às cabras. Portanto, cruzamos com vários projetos e isso é muito bom, não é? É ótimo. Mostra que o mundo é grande e nós estamos aqui para conhecer o mais possível e dar a conhecer, sobretudo dar a conhecer, tá?
Então, para a semana, Imaginamos. temos aqueles simpáticos, aquele outro casal que também tem, que está a dizer adeus, e que tem também um coletivo dos dois, que são os Landra, eles vão dizer o que é isso, dos Landra, portanto, terminamos estes 3 ciclos, porque depois, em setembro, entro eu e o João e mais pessoal a trabalhar aqui com a terra, a horta, com as pessoas que trabalham connosco, a terra e explorar as daninhas e por aí adiante. E é a quarta parte do ciclo, que é andanças no espaço e no tempo. Portanto, é um ciclo que nós gostamos muito e que está a correr muito bem. Portanto, para a semana esperamos aqui, vamos fazer outra vez grande comunicação e até a próxima. Obrigada aos dois, também foi muito bom ter-vos. Quem estiver em Lamego vai ter a oportunidade de juntar a este trabalho outro trabalho extremamente importante neste levantamento do património imaterial, não é, do país. Eles estão a acabar e com eles acaba esta prática e perde-se muito. Pronto, passem bem. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Apareçam sempre. É ou não é bem emprega este tempo? É bem emprega este tempo, vale sempre imensa pena. Claro que sim. Olha, boa noite. Muito boa noite. Boa noite, obrigado também. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, até para a semana. Até para a semana. Para a semana. Até para a semana.